Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor André, responsável pelo treinamento do QGIS básico, e agora a gente vai dar início no nosso último módulo, né, que é o processamento digital de imagem básico. Nesse módulo, o que a gente vai fazer basicamente? A gente vai analisar algumas imagens de satélites que são disponíveis, né, gratuitamente pela internet, e a gente vai, né, fazer algumas análises visuais. E numa imagem de satélite Landsat, que a gente vai ver no primeiro momento, e no segundo momento, né, uma imagem SRTM, que ela tem, né, junto da imagem também, uma informação de altimetria, de altitude, que a gente consegue fazer algum processamento digital assim e retirar algum produto vetorial, mais especificamente uma camada da imagem, né? Isso aí a gente vai ver no segundo momento aqui desse módulo. Nesse primeiro momento, então, a gente falando um pouco dessa imagem Landsat 8, né? O que é o Landsat? Ele é um satélite. Esse satélite ele está em órbita, né, e fica capturando imagens, né, do mundo todo, né? Então, periodicamente ele vai passando, né, por uma região e capturando essas imagens. Essas imagens elas ficam disponíveis no site do INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a gente precisa, né, basicamente, né, fazer um acesso lá, né, criar as credenciais, né, ter acesso e pedir para fazer o download, né? Algumas imagens elas vêm com muita cobertura de nuvens, né? Então a gente não consegue ter nenhum tipo de percepção visual, né, pelo fato de ter muitas nuvens, mas há outras imagens, né, que têm uma quantidade de nuvens menores, a gente consegue identificar, né, a gente consegue fazer algumas análises, né, espaciais. Essa imagem do satélite Landsat 8, ela não tem uma resolução espacial muito boa, né? Mais para frente eu vou explicar o que é resolução espacial. Ou seja, a gente não vai conseguir dar um zoom muito grande, né, e conseguir ter um nível de detalhamento muito grande nessa imagem. Só que essa imagem ela tem uma especificidade muito legal, que é o quê? Ela consegue nos dar, né, a periodicidade que o satélite capturou essa imagem, diferentemente da imagem do Google, né, que ela tem uma resolução espacial melhor, né, a gente consegue ver, né, as coisas melhores com um zoom maior, só que a gente não consegue precisar, né, de quanto que essa imagem ela foi retirada. Né, como o Google ele oferece imagem de satélite para o mundo todo, né, e logicamente ele vai ter também esse problema da cobertura de nuvens, ele costuma fazer uma coxa de retalhos, né, ou seja, aonde que o satélite do Google vai capturando imagem, né, e essa imagem tiver com muitas nuvens, eles vão descartando essa imagem, né, vão colocando imagens mais novas junto com imagens mais velhas, eles não querem deixar nenhum tipo de cobertura de nuvens na imagem do Google. Tanto é que a gente, né, durante todo o treinamento, a gente não pegou nenhum problema de nuvens nos tapando, né, o que a gente gostaria de enxergar. Então, a gente não consegue precisar quando que o satélite do Google fez a varredura, diferentemente dessa imagem do Landsat, que a gente, né, quando a gente baixa, né, a gente já coloca as datas, né, de interesse que a gente vai querer fazer o download. A gente vê também, né, novamente falando sobre as nuvens, né, vê uma imagem que tem menos cobertura de nuvem possível e a gente faz o download e depois, né, faz o processamento, né, das bandas para a gente poder ter uma imagem de qualidade, para a gente poder fazer algumas análises. Então, vamos voltar aqui, né, no nosso projeto do QGIS, para a gente começar a ver algumas coisas dessa imagem. Essa pasta, né, com as imagens, né, do módulo 8, elas vão estar na nossa pasta lá do material didático, né, a gente vai fazer o download. Então, a gente vai pegar a imagem raster, né, então, novamente aqui, para eu inserir no raster, eu vou vir aqui, né, inserir raster, ou a gente vem em camada, adicionar camada raster. E a gente vai vir aqui e vai pedir a nossa imagem Landsat 8.tif. Vou pedir para abrir, adicionar e vou fechar. Então aqui, né, eu peguei essa imagem aí de São Paulo, e eu queria chamar a atenção, né, porque essa imagem aqui já vai nos falar algumas coisas, né, que a imagem do Google não, né, nos falou, né, se a gente estivesse pegando só a imagem do Google de satélite como referência. Vou carregar a imagem do Google aqui, e aqui eu queria mostrar para vocês, né, principalmente essa área maior aqui, se eu tiro, desabilito a Landsat, aqui parece um galpão, uma construção, né?
Na imagem do Landsat ela já foi feita. Na do Google eles estavam preparando o terreno ainda, né, não sei, terraplanando, né, ou deixando o terreno próprio para fazer a construção. Então aqui eu já tenho, né, a construção meio que finalizada, né, não dá para bater o martelo, mas já está no estado bem avançado de construção, coisa que no Google ela nem começou. E a gente consegue, né, também pegar aqui em alguns outros pontos da imagem mudanças visuais que aconteceram, onde eu tinha solo exposto, agora eu tenho alguma coisa construída. Nessa parte de baixo aqui, né, que eu tinha vegetação, né, gramíneas aqui, elas já foram retiradas. Nessa porção aqui também, que tinha uma cobertura vegetal também de pequeno porte, foi retirado também. Então, essas peculiaridades a gente consegue fazer, né, observando a imagem do Landsat. Então, aqui eu consigo ver pelas propriedades da imagem. Eu vou vir aqui nos metadados. Aqui, ó, a imagem ela foi registrada no dia 28 de dezembro de 2021. E aqui, como essa construção já foi feita, eu posso afirmar que a imagem do Google de satélite ela é anterior a dezembro de 21. Né? Então, às vezes, a gente está fazendo uma análise, né, achando que a gente está só pegando a imagem de Google de satélite de referência, achando, né, que a gente está bem avançado, né, que essa imagem está fresquinha, né, foi feita há pouco tempo. Não, né? Então, assim, a gente está falando um delay aí de 1 ano e alguma coisa, né, que a imagem foi feita. Isso aqui, né, não tinha nada construído, né, para que essa estrutura fosse construída, né, deve ter demorado um tempo ainda, né, então a gente pode, né, bater o martelo e falar que essa imagem Landsat ela é mais nova do que a do Google, né, e ela, né, ela é bem mais recente, né, e pelo nível de construção aqui, né, a gente pode falar aqui que essa imagem do Google que ela está bem defasada, né, comparado a dezembro de 2021. Tudo bem? Então, nessa imagem aqui, né, a gente pode, além, né, de analisar os metadados dela, né, ver quando que ela foi retirada, né, quando que o satélite fez a varredura pelo local, a gente também consegue fazer alguns tratamentos bem básicos nela. Né? Aqui eu consigo mudar as bandas, vou só modificar aqui, né? Aqui estava a banda 1, 2, 3, eu mudei para a banda 3, 2 e 1. Quando eu venho aqui e aplico, vocês vão ver que ele vai mudar as cores, né? Então, assim, os canais foram invertidos, né? Então, aqui a gente consegue modificar as bandas até a gente achar, né, qual banda tem um resultado melhor. Deixa eu só 1, 2 e 3. Eu vou aplicar. Como também eu posso alterar o brilho da imagem. Aqui, como a gente faz a nossa televisão, né, a gente pode deixar a imagem do jeito que a gente acha melhor. Então, a gente pode ir aos poucos aqui, né, fazendo algumas alterações para a gente ter uma imagem, né, melhor, né, uma imagem mais nítida. A gente vai mexendo no brilho, né, no gama, no contraste, na saturação, até que a gente consiga, né, uma combinação de cores interessante. E a gente pode vir aqui também e trabalhar um pouco na transparência dela, caso a gente queira, né, a gente pode deixar ela um pouco mais transparente, né, colocando a imagem do Google por baixo, né, e aqui a gente consegue, sem habilitar e desabilitar, né, ver o que modificou entre uma imagem e outra. Né. Então a gente pode dar essas brincadas aqui nessa imagem, que é o nosso primeiro tópico. Né. Então a gente vai mexer um pouco nas propriedades para a gente deixar essa imagem mais apropriada para a gente fazer a nossa análise. Então, vou voltar aqui à transparência dela, né, era só para explicar para vocês. E vou deixar do jeito que ela está tratada aqui, né? Está até com uma cor muito forte, né, mas tudo bem, né? Era só para mostrar, né, a potencialidade da ferramenta, né? Não vamos perder muito tempo fazendo, né, os meandrinhos ali até deixar ela toda perfeitinha, assim, bonitinha, não, né? Mas está visível, né? Tá dando para ver tudo direitinho. Então aqui a gente consegue, né, fazer esse tratamento básico, né, de cores na imagem para que ela fique, né, mais apresentada. Né? E aqui a gente consegue fazer as análises, né, do que foi construído e que não. Né? Só mostrando para vocês o problema da nuvem. No canto da imagem aqui a gente já tem uma cobertura de nuvens, né?
Debaixo da nuvem a gente não consegue ver nada, né? Parece que está até de noite aqui, mas não, né? No caso aqui, onde a nuvem bate, né? Então a gente tem uma sombra e essa sombra aqui, ela não é captada, né? As cores não são captadas pelo satélite e a gente tem uma penumbra, né? Que a gente não consegue ver nada, né? Então essa parte que é ignorada, né? A gente, né, procura, né? Fazer as análises, né? A diferenciação visual mais nessa parte visível da imagem aqui. Bom, vamos falar um pouco da resolução espacial antes da gente fazer a reprodução, que eu acho melhor. Vocês estão vendo aqui, quando eu dou um zoom maior aqui, né, quando a gente vai trabalhando com essa escala grande, a gente não consegue ver muito detalhamento. Eu vou desativar aqui, ó. Aqui na imagem do Google eu consigo ver o traçado das ruas, eu consigo ver até alguns muros, né? Então assim, o limite de cada lote aqui é facilmente visualizado, né, nessa imagem do Google pela resolução espacial dela, né? Ou seja, o pixel dessa imagem é bem pequeno. Eu habilitando a Landsat aqui, o que vai acontecer? O pixel estoura, eu não consigo ver nada. Então essas imagens aqui, elas são utilizadas para a gente fazer um processo, né, de trabalhar com uma escala média e pequena, ou seja, de grandes áreas. Eu não consigo trabalhar o detalhamento nela. Então, chegando aqui no detalhamento, eu já perco completamente. E como é que eu sei, né, qual que é a resolução espacial dessa imagem, né? Qual que é o tamanho do pixel dela? Se a gente for vindo aqui, né, a gente pegar um pixel é aqui essa estrutura, né, quadrante aqui, ó, a gente pega a nossa ferramenta de medição, eu vou pegar esse pixel branco aqui, ó, está medindo a área, tá medindo. O pixel aqui está me dando aproximadamente 15 metros, tá? Então, eu tenho 15 por 15. Então, nesse espaço aqui, ó, de 15 metros por 15, tá? Eu tenho a informação, né, de um pixel, ou seja, eu tenho muita informação, né, dentro de um pixel grande, né? Por isso que quando eu venho aqui e dou o zoom, né, eu não consigo ver nada, né? Diferentemente de outras imagens de resolução melhores, né, que a gente tem pixel aí de 50 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, 15 centímetros, né, que são imagens de resolução espacial melhor. Então a gente consegue, né, entender que quanto menor for esse pixel, né, esse quadrante aqui, melhor vai ser a resolução da imagem. Eu não consigo fazer isso na minha imagem do Google, né, porque ela vem já com alguns recursos, né, que evitam a gente conseguir, né, ela dar como se fosse uma suavização. Então, quando eu tento descobrir aqui qual que é o pixel dela, né, ela suaviza para mim e não me dá. Então, eu não consigo precisar, né, mas certamente essa imagem aqui deve ter uns 50 centímetros ou até menos de resolução espacial, né, diferente dos 15 metros que a gente tem. Então, cada centímetro aqui, cada 15, 20 centímetros aqui eu tenho informação, é diferente de 15 metros que a gente tem na nossa imagem Landsat, né? Então, essa é a diferenciação básica, né, entre uma imagem de satélite, né, Landsat, né, que tem um pixel bem maior, do que a imagem do Google, que tem um pixel bem menor, né, que consegue capturar uma gama muito maior de informação, né, que a gente consegue até ver os carros, né, se bobear até o para-brisa do carro, né, diferentemente da Landsat, que a gente não consegue ter esse nível de percepção por causa do tamanho do pixel. Tá? Então, sempre que vocês pegarem uma imagem de satélite, né, e quiserem saber da resolução espacial dela, né, se a resolução espacial é pequena, né, ou grande, né, então a gente só vir aqui, pegar a ferramenta de medição, medir o tamanho do pixel. Quanto menor for esse pixel, melhor vai ser a resolução espacial da imagem. Tudo bem? Então, essa Landsat aqui, né, ela tem um pixel de 15 metros. Né? Então, é uma resolução que, né, dependendo do tipo de trabalho, se a gente for fazer um trabalho, né, igual a gente está vendo aqui, né, do que foi alterado, né, na superfície, é uma imagem, né, que dá, né, para a gente o insumo que a gente precisa, né, que é a percepção visual. Agora, se eu precisar fazer um trabalho de detalhamento, né, se eu quiser fazer
alguma coisa bem específica, né, que se eu precisar do detalhe, né, trabalhar com uma escala grande, já não é aconselhável a utilizar essa imagem Landsat. Tudo bem? Então, essa parte aí da resolução da imagem, ela é importante para isso, né? Então, é interessante a gente saber a resolução da imagem para saber, né, se a gente vai conseguir fazer o trabalho ou não, né, dependendo do que a gente esteja fazendo. Então, vamos lá, né, depois que a gente falou da resolução da imagem, a gente vai reprojetar o raster, né, vamos colocar ele no nosso sistema de referência. Então, eu vou voltar aqui para o nosso QGIS, e agora aqui a gente vai alterar o nosso datum aqui, né? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui em raster, eu vou vir aqui em projeções, e eu vou vir aqui, ó, reprojetar coordenadas. Então, a Landsat aqui, né, ela já vai vir aqui, né, já está com PSG, então eu posso colocar o sistema de coordenada original dela, né? Então, eu venho aqui, eu vou desabilitar aqui e vou colocar o sistema, né, o 32623, né, que é o sistema que ele veio, né, com datum WG74, né, e as coordenadas planas. Vou dar um OK e eu vou reprojetar para o nosso. Então eu vou escolher aqui o nosso SIRGAS 2000 4674, código EPSG, e vou dar um OK. Aqui eu não preciso mexer, né, nesse método de reamostragem. Aqui também eu não preciso mexer em nada, tá? A gente pode vir aqui e pedir para executar. Ele já executou, e aqui ele já me deu uma camada reprojetada, e aqui, né, novamente, ele vai falar que é uma camada temporária. Aqui, se a gente desabilitar aqui e habilitar, a gente vai ver que nesse processo, né, tem uma deformidade mínima, né, mas a imagem ela dá uma deformidade, né? Então, assim, ela tem pequenos níveis de ajustamento por conta dessa reprojeção. Então, vamos salvar essa imagem, vamos pegar com direito aqui, vamos exportar ela, salvar como, em GeoTIFF mesmo, e vamos lá para a nossa pasta do módulo 8, vamos colocar Landsat SIRGAS. E vou pedir para dar um OK, né? O nosso sistema já está certinho. OK. Então agora aqui eu já tenho, né, uma imagem que eu consigo fazer, né, os processos que a gente vai fazer para frente com ela. Então ela já está reprojetada. Agora aqui também eu já posso mudar o datum, né, do nosso projeto, né? Então ao invés de eu continuar trabalhando, né, no WGS UTM-23, eu vou pedir para ele voltar para o nosso SIRGAS 2000, né, coordenadas geográficas, né? Então agora já está reprojetado tanto o projeto quanto a nossa imagem, tá, gente? É uma coisa interessante, né? Então, gostaria de salientar com vocês, a gente tem que reprojetar, né, tanto o projeto quanto a camada, né? Isso não é automático. Quando eu reprojeto o projeto, por exemplo, a camada reprojeta sozinha ou vice-versa, né? Então, sempre que a gente tiver com problemas de projeções, seja no projeto ou seja na camada, se for uma camada, a gente vai ter que fazer a reprojeção, seja do raster ou seja do vetor, e no projeto, né, a gente volta para trabalhar com a nossa base de dados, né, a gente fica com o nosso dato e sistema de coordenadas já estabelecidos. Então é sempre bom a gente frisar isso aqui para a gente não ter problemas, né, conflitos de dados diferentes. Tudo bem? Então aqui eu já vou retirar esse reprojetado, né, que a gente já salvou. E eu vou retirar também essa Landsat 8, né, porque ela está com um sistema de referências diferente do que a gente está trabalhando. Vou ficar somente com a nossa Landsat SIRGAS, que é a mesma imagem, né, que a gente consegue ver também tudo que a gente tinha visto na primeira imagem. Ok, vamos lá. Voltando aqui então para a nossa apresentação, depois que a gente reprojetou, a gente vai aprender como é que se faz o recorte de um raster, né? O que é isso? Quando a gente tem um raster muito grande, né, que eu já deixei ele bem pequeno para ele não ficar muito pesado, né, para ficar fácil tanto o download quanto o upload, né, para a gente ter acesso a esse material. Então eu peguei um pedaço de raster pequenininho.
Mas assim, existem rasters grandes, né? Principalmente se a resolução da imagem dela for uma resolução espacial, né, boa, né, com pixel pequeno. Então, quanto menor, né, for o pixel, melhor for a resolução da imagem, mais pesado, né, ou seja, maior vai ser o arquivo, né? Então, às vezes a pessoa pede, fala assim, eu estou precisando trabalhar, né, com essa parte do município, né, ou do estado, enfim, e eu queria que você me mandasse. Se você for mandar o pacote todo, né, a imagem toda, é difícil de fazer o download, é difícil de você mandar, anexar, né? Então, se é uma área específica, você pode recortar essa área que a pessoa está trabalhando, né, e passar só essa parte para ela. Ou, né, se você estiver trabalhando num ambiente com, sei lá, uma internet ruim, alguma coisa, não precisa você ficar fazendo toda hora, né, buscando a imagem do servidor, né, que é uma imagem pesada. Você busca ela uma vez, você recorta onde você está trabalhando, fica só naquela parte lá, né? Se você precisar buscar essa imagem de novo, você não vai precisar ficar perdendo muito tempo carregando imagem, né? Ou dependendo de uma internet melhor para essa imagem vir. Então você pega a sua área de interesse, né, e trabalha em cima dela e, né, com essa ferramenta de recortar, né? Então é bem interessante, né, a gente aprender a fazer o recorte de um raster para a gente não ficar, né, perdendo muito tempo, né, e ficar trafegando muitas informações, né, que a gente nem vai precisar. Então vamos lá. Existem três maneiras de fazer o recorte de um raster, né? A gente pode recortar ele por uma camada máscara. O que é isso? Vou voltar aqui no meu projeto. A camada máscara é como se fosse uma parte do que eu quero mandar para a pessoa, né? O que eu quero recortar. Então aqui eu fiz um polígono, né, bem básico, né? Um retângulo. Vou pedir para adicionar aqui, ele está na nossa pasta. Estou aqui, né? Um retângulo quadrado, não sei. Então, assim, eu peguei a área que eu quero enviar para a pessoa, né? Vamos supor que seria só essa área aqui central da imagem, né? Então, é isso aqui que eu quero que ela, né, pegue, né? Que é a área de interesse dela, né? Então, não vou enviar o raster inteiro, vou mandar só essa pequena área. Como é que eu faço para mandar só essa pequena área, né? Sem mandar o raster todo? Eu venho aqui no raster, eu venho aqui em extrair, e eu venho recortar raster pela camada de máscara. Eu escolho que raster que eu quero, no caso aqui é a Landsat Series, e eu escolho a camada, né? Então aqui os códigos EPSG são os mesmos, né? Então não vai ter conflito. Aqui eu não vou precisar, né, de mexer, né, nessa parte, né, Aqui quando pede valor sem dado, eu vou colocar zero, né, para não, ao invés de chegar a um valor, né, às vezes ele coloca um valor 255, aí vem a imagem escura, né, então eu coloco zero, que ele é um valor branco, né, para não ter problema. E eu posso pedir para recortar, né, eu não vou salvar por enquanto, não. Vou pedir só para executar, para mostrar para vocês. Então aqui eu vou tirar os sigas também. Então aqui eu tenho a Landsat e eu tenho só a parte recortada. Então aqui eu tenho a área de interesse, eu consigo, né, enviar para a pessoa, né, que queira fazer a análise, né? Então eu faço recorte pela camada raster, né, e esse recorte vai para a pessoa. Então aqui eu poderia vir aqui e pedir para exportar, salvar como. Aí eu salvaria na pasta e mandaria para essa pessoa. Além de eu cortar pela camada raster, pela camada máscara, desculpa, eu posso também pedir para cortar pela extensão de tela. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor que eu queira mandar só, né, essa parte aqui, que houve essa alteração maior aqui, né? Mas eu não estou querendo fazer um polígono de camada raster, né? Então, assim, se eu mandar para a pessoa só a extensão do que ela está vendo aqui, já é suficiente. Então, o que eu faço? Eu posso dar uma centralizada aqui, né, nessa área como um todo, e depois, né, que eu já enquadrei tudo que eu quero enquadrar, eu vou aqui no raster, vou extrair, e agora aqui eu vou pedir para recortar pela extensão. Clico uma vez aqui, né,
a camada é a Landsat Sirgas, né? Não é o recortado, é a Landsat Sirgas. E a extensão do corte, eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para usar a extensão de tela do mapa. Ele vai pegar para mim os 4 cantos aqui, nas coordenadas desses 4 cantos. O valor de 100 dados, eu vou voltar a colocar 0. Eu posso pedir para executar também. Agora, se eu der um zoom out aqui, eu posso tirar a camada Sirgas aqui, ó, que ela vai vir para mim só aquela extensão de tela onde que o zoom estava, né, pegando essa área transformada aqui. Tá? Então, a segunda maneira, né, que é a mesma coisa, criar uma camada temporária, eu posso vir com direito aqui, né, pedir para exportar, né, e enviar para a pessoa, né, escolher a pasta e enviar para a pessoa. E existe também a terceira maneira, eu vou habilitar aqui novamente a imagem Landsat, que é recortar desenhando na tela. Como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui para o QGIS, vou pegar a área de interesse de novo aqui, né? Então, eu quero mandar, né, essa área aqui, né, eu quero pegar também essa área que houve alteração aqui, né, então eu queria pegar como um todo, para enviar para a pessoa. Mas, novamente, eu não quero criar, né, um polígono, né, de máscara. Né? Como é que eu faço para enviar? Vou novamente no raster, extrair pela extensão. Agora aqui, ó, eu vou vir pela desenhar na tela. Vou alterar aqui para Landsat. Agora eu vou aqui me pedir para desenhar na tela. E aqui eu faço um retângulo envolvente. E aqui ele vai me falar, né, que ele pegou os quadrantes, né, a coordenada desses quadrantes. Ok. 0 novamente. Peço para executar. Posso fechar. E novamente eu tenho a camada recortada pela extensão da tela. Então, zoom out aqui para vocês verem melhor. Então, a gente consegue também fazer o recorte pela extensão desenhando na tela. Depois, gente, a gente pode também, né, criar um mosaico. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou pedir para a gente carregar esses rastros de mosaico 1 e mosaico 2. Vou pedir para abrir, adicionar, e aqui eu vou fechar. Então é a mesma área, né, só que aqui eu tenho ela dividida em 2 partes. Então eu tenho essa primeira área e essa segunda área. Então são imagens que elas se completam, só que elas estão desunidas, né? Eu queria criar um arquivo único dessa imagem, né? Então, assim, eu não queria carregar 2 camadas, eu queria fazer um mosaico, né? E quando eu pedi essa camada única com essa extensão dessas 2 camadas, né? Ou seja, eu quero mesclar essas 2 camadas para formar uma camada única. Né? Vou imaginar que eu estou com 2 camadas só, imagina se fossem 40, 50, eu pedisse para toda hora, né, carregar 40, 50 camadas, né? Fica um pouco meio usual. Então, a gente utilizando o recurso do mosaico, a gente consegue mesclar, né? A gente consegue juntar várias camadas raster, né? Criando um único arquivo, né? Uma única camada, para a gente poder fazer a nossa análise. E como é que a gente faz esse processo aí de mesclagem? Né? Como é que a gente mescla, como é que a gente mosaica 2 camadas rasters? A gente vai vir aqui no raster e a gente vai vir agora em miscelânea. E depois aqui a gente vai vir em mosaico. Aqui ele está falando que não tem entrada nenhuma, né? Então a gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos e vai colocar o mosaico 1 e o mosaico 2 para a gente poder fazer essa mesclagem. Vou dar um OK. Esse tipo de saída que eu não vou mexer, vou deixar um dado flutuante de 32. Só vou mexer aqui nos 100 dados, eu vou, né, voltar a colocar 0.
E aqui eu posso pedir para executar. Agora aqui eu posso apagar essas duas camadas, que eu vou ter uma única camada com as duas informações. Se eu habilitar aqui, desabilitar aqui, então eu tinha essas duas camadas, depois o processo de mosaico, né, de mosaicagem das imagens, a gente tem uma única camada com esses dois. Né? Novamente, é uma camada temporária. Se eu quiser exportar, né, vamos salvar só para a gente relembrar rapidinho. A gente pode vir aqui e só pedir para salvar como mosaico. Como essa aqui a gente não reprojetou, né, então o datum dela continua, né, como WGS. Como a gente não vai fazer nenhum tipo de processo nessa imagem, a gente não vai fazer principalmente o recorte que a gente fez, né, então a gente pode deixar, né, como a gente aprendeu como é que se reprojeta, né, então a gente não precisa de fazer o processo novamente. Né, a gente só vai vir aqui e vai dar um OK. Então aqui, o mosaico, essa camada temporária eu já posso excluir. E essa aqui eu já tenho uma camada permanente, o mosaico criado. Então a gente consegue, né, unir. A partir do momento que as imagens elas são, né, sobrepostas, né, elas têm uma certa continuidade, a gente consegue fazer esse processo de mesclagem, né, de mosaicar as imagens, formando uma única camada, né, para a gente não perder muito tempo, né, para ficar carregando, né, uma série de camadas, né, para formar uma imagem completa. Né, geralmente, né, quando a gente principalmente trabalha com ortofotos, as ortofotos elas são divididas em quadrantes, né, então tem muito lugar que não faz o mosaico, né, para não ficar muito pesado, né, que a imagem da foto aérea, né, ela é muito pesada, né, assim, a resolução espacial dela é muito boa, né, é de 20 centímetros ou até menos, né, dependendo da imagem. E o que eles fazem, né, eles vão deixando em quadrantes, né, ou deixando a pessoa mosaicar só o que ela quer, né, então, assim, vamos supor, ela pega 4, 5, 6 quadrantes, faz o mosaico daquela parte ali, né, não mosaica do município todo ou do estado todo, né, porque senão ficaria um arquivo, né, muito pesado, né, até inviável de se trafegar, né, de jogar na internet, né, assim, ó, um arquivo com gigas de informações, né, vários gigas de informação. Então, fica moroso fazer o download, né, é aquela coisa de você pedir para fazer, vai ficar carregando, né, tudo, e você vai acabar tentando fazer por outras formas, né, senão, né, o mosaico, né, muito grande, ele ficar com essa demora toda para carregar ou para ser enviado. Então, é por isso que, né, muitas instituições elas preferem deixar por quadrantes, né, e se a pessoa quiser fazer um mosaico, né, para ela trabalhar, né, de uma certa área, ela fica à vontade, mas ela não cria um mosaico como um todo para, né, não dificultar, né, o acesso, né, principalmente para poder carregar, né, para poder trazer a informação, né, onde ela estiver, seja no corredor, no servidor, na nuvem, ou no HD externo, não sei, né, e ela nos mais diversos locais que ela pode estar hospedada. Então, basicamente é esse o processo, né, de se criar o mosaico. E depois a gente, né, tem um processo de exportar o raster. Exportar o raster em dados brutos. Como é que a gente exporta o raster em dados brutos? A gente tem essa imagem aqui, né? Vamos dar uma mexida nessa imagem aqui, só para vocês verem a diferença que fica. Eu vou só alterar as bandas aqui, ó. Vou deixar essa imagem azul, igual ela estava. Eu fiz essa modificação, né? Deixei essa imagem azul, mas vamos imaginar que eu mexi nela para ela ficar melhor, né? Não para piorar, igual ela ficou aqui. Então eu tenho essa imagem, ela ficou bem legal, né? Assim, coloquei todas a saturação, o gama, né? O brilho, o contraste, que a imagem ela ficou, né, visualmente muito bonita, né? Então assim, eu queria salvar essa imagem dessa forma. Para que isso aconteça, né, a gente precisa fazer, né, durante o processo de exportação, a gente tem que alterar, né, entre os dados brutos e da imagem renderizada. Deixa eu dar um exemplo primeiro desses dados brutos. Eu mexi na imagem, né, mas se eu deixar aqui marcado como o modo de saída dados brutos, se eu vir aqui
E vamos colocar aqui mosaico bruto. E não ok, ele vai vir com a configuração que ela já tinha de default, né? Então, assim, mesmo eu alterando as cores aqui, né, mexendo nas bandas, como eu coloquei dados brutos, né, ela volta para a configuração original dela, né, que é as bandas 1, 2, 3, não 3, 2, 1, igual eu coloquei. Agora, se por acaso, agora eu vou voltar aqui para a apresentação, eu escolher essa imagem renderizada, quando eu fizer o processo de exporte, agora que eu vou apagar o dado bruto, eu vou vir aqui no mosaico, vou pedir para exportar, salvar como, eu vou clicar agora aqui em imagem renderizada, e agora aqui eu vou pegar o mosaico, ao invés de bruto, eu vou pegar o mosaico renderizado. Para salvar, eu vou dar um OK. E o mosaico renderizado, ele veio do jeito que estava o meu mosaico. Então ele não vem como default. Então, se você, né, trabalhou nessa parte, né, de melhoria visual da imagem, né, então se você melhorou as bandas ou se você trabalhou naquela parte da saturação, da cor, né, do gama, e você quer exportar ela do jeitinho que você deixou, renderizada, bonitinha, né, utilize esse recurso aqui, ó, de exportar imagem renderizada, para você não perder, né, esse trabalho que você teve, né, de deixar a imagem, né, melhorzinha, né, mais agradável para os olhos. Né, porque se você colocar como dado bruto, ela vai voltar como default, né, e você vai perder todo o trabalho que você teve, né, de fazer o setup lá, de configurar a imagem. Então, uma dica que eu dou, né, depois que você mexeu na imagem, a imagem ela ficou, né, de um modo que você gostou, né, do produto final, né, exporte ela como uma imagem renderizada para você não perder todo esse trabalho que você teve aí de trabalho na imagem. Então, né, basicamente era isso que eu queria falar, né, sobre a imagem Landsat, né, fazer essa parte do processamento digital. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com um segundo tipo de imagem, que é a imagem SRTM. Essa imagem ela está disponível no site da Embrapa para download. Diferentemente da Landsat, que a gente precisa fazer um trabalho nela, né, principalmente essa composição de bandas, essa imagem da Landsat, quando a gente faz o download, ela vem secada em bandas, né, vem 8 bandas de imagem, né, e a gente precisa fazer um trabalho, né, para a imagem ela ficar daquele jeito que eu estou mostrando para vocês, né, principalmente essa parte de unir as bandas, né, e quais bandas têm que ser unidas para a imagem, né, ficar daquela maneira que eu mostrei para vocês. A imagem SRTM, ela é uma imagem que ela já vem pronta, né, então assim, a gente não precisa fazer um tratamento inicial nela, só que essa imagem, ela é uma imagem que a gente não consegue ter uma percepção, né, do terreno, né, igual a imagem da Landsat tem. Ou seja, eu não consigo ver o que existe nesse terreno, né? Eu não consigo ver o que está, né, na superfície. Essa imagem SRTM, ela nos dá a opção de altimetria, né? Ou seja, em cada pixel do raster, né, existe a informação de altitude dessa imagem. Né? Então, essa imagem é bem interessante, né, para, né, trabalhar qualquer coisa, né, relacionada à altimetria. Né? Então, a gente pode, desde pedir para processar curvas de nível nela, desculpa, ou a gente também pode, né, trabalhar com bacias hidrográficas, né, identificar fundos de vale onde, né, preferencialmente a água do rio passa. Então, ela é uma imagem que nos favorece esse tipo de trabalho. Né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, né, e vou inserir a nossa imagem SRTM. Vou voltar para a nossa pasta e vou pedir para trazê-la aqui. Vou adicionar. Vou dar aqui um zoom para a camada. Então, como eu disse para vocês, né, não é uma imagem que eu consigo falar assim, aqui eu tenho, sei lá, né, cobertura de uma área verde, né, que essa área aqui já foi uma área, né,
afetada, né, pela urbanização, né, então o solo que está exposto, a gente não consegue ter esse tipo de percepção nessa imagem, só que aqui, né, mesmo a imagem bruta, a gente já consegue ver que ela tem umas diferenciações de tonalidade, né, nessa escala de cinza. Então, o que a gente vai poder fazer nessa imagem? Né? Então, a gente pode pedir para decompor essa imagem em falsa cor. Né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui com o botão direito, propriedades, e aqui na simbologia, né, nesse pincelzinho, a gente vem aqui ó, e pede para vir uma banda falsa cor. Aqui a gente está vindo do mais baixo, 584, que é a cota de menor latitude, para 1312, que é de maior. Só que a rampa está invertida. Geralmente, né, as cotas mais baixas têm cores mais frias, né, menos quentes, e as cotas mais altas, cores mais quentes. Então, para a gente não perder essa parte da simbologia, né, a gente vai vir com o direito em cima da rampa e pedir para inverter o gradiente de cores. Agora eu vou ter as cores frias, né? O verde aqui na parte mais baixa e as cores quentes, né? O vermelho, o laranja na parte alta. Eu posso pedir para aplicar aqui e olha que interessante. Então aqui a gente já tem mais ou menos a ideia que essa parte aqui é uma parte mais alta, né, do relevo, enquanto aqui eu tenho essa parte mais baixa, né, dos fundos de vale. Essa imagem aqui, gente, se a gente quiser dar uma olhada na resolução espacial dela, se a gente medir aqui o pixel, pegar esse mais escuro aqui, ó, a gente vai ver que o pixel dela tem 86 centímetros, 85 centímetros. Então, assim, ela é uma imagem, né, que tem um pixel, né, bem maior do que a primeira imagem que a gente estava trabalhando, que era de 15. Né? Então, aqui a gente está trabalhando aí com mais de 80 centímetros de pixel. Né? Então, a gente não, né, a gente não consegue ver um detalhamento, né, igual a gente tem na Landsat, né? Então, assim, um pixel aqui ele pega muita informação, né? Então, a gente não consegue ter, né, nível de detalhamento muito grande também nessa imagem SRTM, tá? Então, é uma imagem que tem um pixel, né, maior do que a Landsat. E aqui, né, a gente consegue fazer também outra coisa interessante, é pegar o botãozinho de informação aqui, ó, deixa eu pegar a parte mais vermelha aqui, ó, esse aqui, se eu der um clique, aqui ele vai me dar a informação de altitude aqui, ó, 1312, esse vermelho mais forte. Se eu pego um laranja mais fraco, eu vou baixar a minha cota altimétrica, eu já vou para 1117. Se eu for para o verdinho aqui, ó, eu abaixo mais, vou para 781. Se eu pego um verde mais forte, eu abaixo mais, vou para 599. Se eu pego, né, esse verde aqui, ó, 592, e por aí vai. Então, aqui a gente consegue, né, ter essa ideia, né, de como se comporta o relevo. É um modelo, né, digital de elevação, né, que a gente consegue entender, né, como que o relevo se comporta, né, que dá até para ver mais ou menos o traçado, né, do que parece um rio, né, os meandros aqui, os contornos. Então, a gente, né, só fazendo essa decomposição de cor aqui, a gente já tem uma ideia, né, de como se comporta o relevo nessa parte aqui, né, da imagem que a gente está analisando. Se a gente quiser pegar e colocar a imagem do Google, por baixo a gente consegue ter a ideia de onde a gente está falando, né, de qual porção do estado a gente está falando. Né? Então aqui a gente consegue falar que é a parte das terras altas, e aqui, essa parte meandrada aqui, a gente pode ver, né, e tem realmente um rio passando aqui. É o desenho dele aqui. Então, a imagem SRTM a gente consegue ter essas conclusões visuais, assim, né, só analisando essa parte da altimetria da imagem. Tá? Então, joia. Eu vou desabilitar aqui o Google para a gente dar prosseguimento. Depois que a gente fez a decomposição dela em falsa cor, né, a imagem SRTM, pelo fato dela ter essa informação de altimetria, a gente consegue pedir para fazer uma interpolação aqui, né, e criar as curvas de nível,
nessa imagem. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui no raster, eu venho aqui, ó, extrair, e peço para extrair o contorno. Então ele vai me perguntar qual a imagem que eu quero extrair o contorno, vou falar que é da SRTM, né, o número de banda dela é um só, e aqui é que distância da curva de nível. Aqui, gente, vamos colocar de 10 em 10 metros, se a gente pedir para colocar de 1 em 1 metro, né, como o pixel dela é muito grande, né, 80 e tantos centímetros, se a gente colocar um valor de cota muito pequeno, né, vai dar confusão, porque ele não tem a quantidade, né, a resolução espacial dela não é tão boa para a gente poder ter uma precisão, né, tão baixa de curva de nível. Né? Então, 10 metros já é uma distância, né, aceitável para a gente trabalhar as curvas de nível nessa imagem SRTM. Menos de 10 metros de equidistância de curva de nível não aconselho colocar. E aqui ele vai me pedir o nome, né, da coluna que vai colocar o atributo da cota, né, ou seja, o valor da informação. Né? Então ele coloca leve ali, vamos colocar cota, para ela vir, né, dentro desse campo cota, a informação de altitude, né? Ou seja, qual que é a cota da curva de nível que vai ser desenhada. Para baixo aqui eu não vou precisar mexer nesses parâmetros, e aqui eu vou pedir para executar. Ele vai processar o algoritmo. Eu posso fechar aqui, ó, e agora aqui eu consigo ver as minhas cotas altimétricas. Se eu pegar novamente o meu botãozinho de informação e clicar aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, a cota aqui é de 1.200. A de baixo, 1.190. Ou seja, a equidistância aqui está de 10 em 10. Aqui, 1.180. E por aí vai. Então, pela imagem, eu consigo fazer o traçado das curvas de nível, né, e entender também como é que funciona, né, o relevo, né, como é que o relevo está compartimentado. E agora que eu já tenho uma camada vetorial. Aqui, novamente, ela é uma camada, né, temporária, né, e a gente pode depois fazer com que essa camada temporária ela se vire, né, se torne permanente. Só que, se a gente dá uma olhada aqui, né, a curva de nível ela está um pouco, né, meio sextavada demais, né, está muito estranho. Né, a curva de nível ela costuma ser, né, ter o formato mais amigável, um formato mais redondo, né, do que esse formato sextavado, né, com poucos vértices. Existe um algoritmo que melhora o desenho dessas curvas de nível. Né? A gente pode vir aqui nessa caixa de ferramentas, que é o próximo ponto que a gente vai fazer aqui, que é o suavizar as curvas. Então aqui a gente vem aqui, pede para suavizar, que é a suavização, clica 2 vezes. Então aqui é o contorno, né, que é a minha camada de curva de nível. A interação aqui eu vou colocar 10. Não vou deixar só um não. Né? Quanto maior for a interação, né, maior vai ser também a suavização que ela vai fazer, né? Vai colocar mais vértices aqui para deixar ele mais redondinho. Então, assim, se a gente colocar um número muito grande aqui, né, vai ficar uma coisa bem, né, distante da realidade, né? Pelo excesso de vértices que vai ser colocado, né? Excesso de suavização. Então, 10 já fica uma coisa mais amigável, né? Então, e aqui a gente, né, vamos deixar formar a camada temporária novamente, pedindo para executar. O algoritmo vai processando. Então, gente, o algoritmo já rodou. Agora ele vai carregar para a gente aqui a camada. Aqui a gente consegue ver, né, como é a diferença. Depois de suavizado, ele fica dessa forma. E antes de suavizar, ele fica dessa forma. Então, ou seja, ele fica com a cara mais de curva de nível mesmo, né? Uma coisa mais até modelado do relevo mesmo, né? O relevo nosso não é sextavado, né? Daquele jeito que ele foi desenhado. Isso aí, logicamente, por conta do tamanho do pixel, né? Então, a gente tem algumas alternativas para deixar, né, a curva de nível mais amigável. Isso aqui, gente, né, logicamente, né, a gente colocou um parâmetro 10 ali, mas quem quiser colocar mais 15, 20, né, para ver como é que vai ficando
até deixar, né, de maneira, né, que fique melhor, né, mais amigável, né, mais parecida com a realidade. Então, gente, a gente fez o último processo, né, de suavização das curvas de nível, e agora a gente chega ao final do módulo 8 com o estudo de caso. O estudo de caso fala o seguinte: ao analisar uma área extensa, o técnico em geoprocessamento chegou a uma determinada conclusão. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, e com o suporte visual da imagem de satélite do Google que o QGIS me oferece, ratifico que a área verde em questão continua preservada, pois não foi possível verificar nenhuma alteração substancial da área verde ao analisar a imagem de satélite. Aí vem a pergunta: o parecer do técnico está correto? Sim ou não? Para justificar a resposta. Então, chegou um problema, né, de uma possível modificação da área verde, né, desmatamento, queimada, né, seja lá o que for. O técnico ele abriu a imagem, né, do Google, né, que o QGIS oferece, viu que a área continua verde e deu o parecer dele. O parecer dele está correto? Não, né, ele poderia utilizar outro insumo, né, para chegar a um parecer diferente. É isso que eu quero, né, que vocês coloquem na resposta de vocês. Né? Então, se ele está correto ou não, é só para justificarem, né? Coisa bem básica mesmo, né? Justifique sua resposta rapidinho para a gente, né, ver se, né, o que foi falado nesse módulo aqui foi, né, absorvido. Desse modo, a gente termina, né, o curso, que é esse último módulo. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês, né, que vocês tenham, né, tido contato com o software de geoprocessamento, o QGIS, né, e tenham, né, gostado de fazer toda essa parte, né, de operação, de análise, né, todo esse processo que a gente utilizou aí para no dia a dia de vocês, né, que o QGIS se torne mais uma ferramenta, né, de análise aí, né, que vocês, né, agora, depois desse curso ainda tenham, né, uma nova possibilidade, né, de, além de ter o acesso a esse software, né, poder, né, dominá-lo e poder também fazer, né, análise, né, ou poder criar camadas, né, ou poder chegar a determinadas conclusões, né, que antigamente não seria possível, né, antes de conhecer o potencial que a ferramenta do QGIS tem. Né, espero que tenham gostado, espero que façam, né, bom trabalho com o QGIS, né, e que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, né, esses módulos. Né, um forte abraço, né, e espero que tenham gostado.